E se o maior erro da civilização ocidental não foi de ordem política, militar ou econômica, mas sim, olha que loucura, um erro de tradução? Nossa, um erro de tradução mudando tudo. Exato. E se a simples troca de uma palavra aramaica por uma palavra grega há cerca de 2000 anos tiver literalmente congelado a capacidade humana de experimentar o divino? É uma premissa monumental, né? E é exatamente isso que a nossa investigação de hoje vai explorar a fundo. Com certeza. Para quem acompanha a gente, hoje estamos analisando um conjunto de materiais incrivelmente provocativos. São textos focados na obra de Djalma de Melo da Silva. Isso. Ele que é frequentemente descrito nas fontes como o primeiro teólogo primordial brasileiro, sabe? Aham, E o criador de um movimento conhecido como perenismo bíblico. certo. Vamos desempacotar isso. Porque a missão desse nosso mergulho profundo hoje é tentar entender como esse movimento, como ele propõe uma ruptura radical com séculos de tradição filosófica. E o objetivo seria reconectar a humanidade à sua origem, né? De uma forma mais orgânica, viva e, acima de tudo, que não seja mediada por aqueles dogmas super engessados. Exatamente. A ideia de desfazer 2000 anos de tradição teológica não é pouca coisa, não é mesmo? É uma ambição profunda. Pode apostar. E lendo o material, a gente percebe que reflete um movimento de contracultura espiritual muito, muito interessante. Sim. E o que chama atenção logo de cara é observar esse cenário teológico contemporâneo, especialmente aqui no Brasil, certo? Isso, no Brasil. Nós estamos vendo, segundo os textos, o surgimento de correntes que buscam, assim, resgatar a raiz da espiritualidade, sabe? Antes de tudo se complicar, Pois é. Antes dela ser completamente fragmentada pelas instituições e por esse racionalismo extremo. E o trabalho do Djalma de Melo da Silva, que é articulado através da fundação da primeira Academia Teológica Primordial, o nome de peso, inclusive. bastante. Esse trabalho tenta ultrapassar o que a gente conhece hoje como teologia sistemática. E se a gente conectar isso ao quadro maior do pensamento religioso, o material lembra muito do Fritjof Schuon. Ah, o Schwann, um dos grandes nomes daquela chamada filosofia perene, né? Ele mesmo. O Schwann apontava que a, abre aspas, verdade primordial, fecha aspas, é aquela que sempre foi e sempre será. Aham. Ou seja, a essência de toda revelação autêntica antes das adaptações culturais que vêm depois. Certo. Portanto, a proposta desse perenismo bíblico, pelo menos conforme os textos que estamos analisando, não é, tipo, inventar uma religião nova do zero. De jeito nenhum. A ideia é descascar, é tirar essas camadas de complexidade artificial. Como se fosse uma cebola, Para né? revelar o quê? O núcleo relacional que, argumenta o autor, sempre esteve lá desde o começo. Perfeito? E para entender essa verdade que sempre existiu, os textos sugerem um retorno ao início. Literalmente ao início de tudo. E aí o material introduz um conceito fundamental que eles chamam de, e eu achei esse termo muito interessante, a trilha dos primeiros homens. É um conceito bem poético, né? É, bastante. Antes da religião virar uma disciplina acadêmica cheia de, sei lá, categorias, concílios, milhares de teses. Exato. Havia uma maneira totalmente diferente de interagir com o sagrado segundo a obra. Então me explica uma coisa com base no material. Como exatamente essa trilha funcionava na prática? Bom, essa trilha dos primeiros homens é descrita na obra como o alicerce absoluto dessa teologia primordial. Na visão do Silva, a religiosidade perene original não dependia de forma alguma de construções teóricas. Zero teoria. Zero teoria da forma como conhecemos. A humanidade em seus primórdios possuía o que o texto chama de uma transparência espiritual. Transparência espiritual. Isso, havia uma comunicação que era imediata e pura com o Criador. O conhecimento do divino operava através de uma gnose espiritual, sabe? Aham. Apenas para garantir que estamos todos na mesma página e que a nossa audiência pegou o conceito. Quando o material fala em gnose nesse contexto, estamos nos referindo a um conhecimento que é puramente experiencial e vivencial, certo? Certo. Totalmente vivencial. Não é tipo algo que se aprende lendo um livro de regras ou decorando dogmas. Exatamente isso. É um conhecimento por participação. Não é por observação à distância, como um cientista olhando por um microscópio. Faz todo sentido. No entanto, o argumento central da obra do Silva é que essa transparência original
infelizmente, foi sendo gradualmente obscurecido ao longo dos séculos. E quem são os culpados por esse obscurecimento, segundo o texto? Os culpados são descritos de forma bem incisiva como os labirintos silogísticos da teologia tradicional. Labirintos silogísticos. É uma crítica forte à lógica formal, né? Muito forte. A obra critica duramente a influência da filosofia grega na formação do pensamento religioso ocidental. E eles usam uma metáfora bem pesada para isso também, não usam? Sim, usam. O pensamento helênico, a filosofia grega, é chamado de, abre aspas, vasos da serpente. Nossa, vasos da serpente. Isso não deixa muita margem para dúvida sobre a posição deles. Nenhuma margem. A ideia que eles defendem é que a filosofia grega condicionou a teologia a um sistema de categorias super rígidas, e isso distanciou o ser humano daquela vivência relacional direta. Sabe do que isso me lembra? Do quê? Isso ecoa muito as críticas feitas pelo filósofo francês René Guénon lá no início do século XX. Ah, bem lembrado, o Guénon. É porque o Guénon argumentava justamente que a modernidade e esse racionalismo materialista acabaram destruindo a conexão da humanidade com a tradição primordial. Exato. E a trilha proposta pelo Silva é, portanto, tipo um movimento de regresso interior a essa pureza relacional que o Guénon também sentia falta. Deixe-me ver se consigo colocar isso de uma forma mais visual para quem nos acompanha agora. Pensemos na teologia sistemática tradicional como o ato de ler um manual técnico extremamente detalhado sobre um grande amigo seu. Um manual técnico de um amigo. Imagina. O manual descreve a altura exata dessa pessoa, a árvore genealógica completa dela, todos os padrões psicológicos, estatísticas de comportamento. Um documento super preciso e analítico, sabe? Entendi a imagem. Mas a teologia primordial, essa trilha dos primeiros homens, seria o equivalente a simplesmente sentar à mesa de um café e, bem, tomar um café com esse amigo. Nossa, é uma imagem perfeita. É uma experiência viva, né? Imprevisível, relacional. Tipo, ninguém precisa de um manual de instruções de 200 páginas quando está conversando diretamente, rindo e chorando com a pessoa ali na sua frente. Faz muito sentido. É a diferença entre estudar sobre alguém e conviver com alguém. Exato. Mas, olha, vou ser totalmente honesto aqui. E os textos devem abordar isso. Isso levanta uma dúvida bem importante. A ideia soa fantástica, super acolhedora, mas abandonar a lógica rigorosa e esses labirintos silogísticos não abre espaço para um anti-intelectualismo meio perigoso? Essa é uma preocupação válida. Porque, tipo, onde qualquer sentimento subjetivo ou emoção momentânea pode acabar sendo justificada como uma mensagem divina. Como a obra lida com esse risco de virar uma bagunça subjetiva? Essa é uma crítica clássica e perfeitamente natural ao se ler esse tipo de proposta. No entanto, o material do Silva não propõe um anti-intelectualismo cego, de jeito nenhum. O que eles propõem é o que poderíamos chamar de uma abordagem transintelectual. Transintelectual? Ok, isso muda as coisas. Muda, né? O intelecto não é descartado ou jogado no lixo, mas ele é destituído da posição de senhor absoluto da experiência espiritual. Ele deixa de ser o chefe e passa a ser, sei lá, um conselheiro. Isso. Na visão do perenismo bíblico, a lógica grega é uma ferramenta super útil para organizar o mundo material, a ciência, as coisas práticas, mas é simplesmente insuficiente para conter o infinito. Faz sentido. Você não mede o oceano com uma régua escolar. Exatamente. E sobre o risco do subjetivismo que você mencionou, a obra diz que ele é combatido não por mais regras teóricas, mas pelo alinhamento com a sabedoria perene, que, segundo eles, tem marcadores históricos e existenciais muito claros. E é justamente para explicar como foi que a gente passou desse café com amigo para a dependência exclusiva desse manual técnico frio que a obra faz o seu mergulho mais profundo. Sim. E é fascinante, porque tudo se resume a uma questão linguística monumental. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para mim, essa é a parte mais alucinante dos textos. Sem dúvida. Porque, sabe, as palavras que a gente usa não apenas descrevem a realidade que a gente vê, elas moldam ativamente a nossa percepção sobre ela, né?
Com certeza. E a tese central do perenismo bíblico repousa nessa distinção histórica entre dois termos fundamentais, uma batalha de palavras, digamos assim. Quais são? A palavra grega logos e a palavra aramaica milta. Logos e Milta. Isso. A tradição teológica ocidental inteira que formou as bases da sociedade europeia e, por consequência, a nossa aqui nas Américas, ela foi construída sobre o conceito de logos. Aham. Quando lemos as traduções do Evangelho de João, por exemplo, a famosa frase, no princípio era o verbo. Exato. Esse verbo aí vem de logos. Na filosofia grega, o logos representa a racionalidade universal, o princípio lógico que ordena todo o cosmos. É um conceito filosófico formidável, sem dúvida. Mas no fim das contas é um conceito estático. É uma estrutura mental. Entendi. Porém, o material que estamos analisando destaca algo crucial. O texto sagrado original não operava nessa matriz helênica, grega. Ele nasceu em uma matriz judaico-aramaica. E nessa língua aramaica, o termo usado é Miltha. Exatamente, miltha. E imagino que a diferença não seja apenas, sei lá, um sinônimo bobo num dicionário antigo. Muda a própria natureza da coisa. Muda radicalmente a ontologia, sabe? A essência real do que está sendo dito. Caramba. O material cita o estudioso da língua aramaica, Rocco Érico, para explicar isso de um jeito bem claro. E o que o Érico diz? Ele diz que em aramaico, milta não é apenas uma palavra falada ou uma abstração racional da mente. Milta é uma força criadora viva. Tipo uma energia em movimento. Isso, é uma substância em constante manifestação. É uma energia que age, que sustenta, que transforma as coisas e que precisa ser experimentada, não apenas compreendida intelectualmente. Então, o Logos seria a teoria e o Miltha seria a prática. Mais ou menos isso. Segundo Silva, o grande desastre histórico ocorreu justamente aí, na tradução. Ao pegar os textos aramaicos, cheios dessa energia do Miltha, e forçá-los para dentro do molde grego estático do Logos. A teologia ocidental efetivamente congelou a dinamicidade do verbo. Congelou. Essa é a palavra perfeita e é a que a obra usa. Aquela força relacional e indomável foi aprisionada num princípio lógico, tudo para poder ser debatido nos concílios teológicos. Para caber nas caixinhas do debate. A missão da teologia primordial, então, seria desconstruir esse congelamento helenista para resgatar o que o autor chama de, como é mesmo o termo? Cristo histórico e cósmico. Isso não como uma tese a ser defendida num papel, mas como uma presença a ser vivida de fato. Impressionante. Olha, é como... vamos tentar outra analogia aqui. É como tentar capturar a energia visceral, absurda de um show de rock ao vivo, tirando apenas uma fotografia estática. Uma fotografia. Pensa nisso. A foto em alta resolução mostra, sem dúvida, a estrutura do palco perfeitinha. Ela mostra a posição exata de cada músico, o arranjo das luzes, ela é super útil para estudo técnico, sabe? Aham, você consegue analisar tudo ali. Exato. Mas perde-se absolutamente toda a vibração do ambiente. O som ensurdecedor da guitarra não está na foto. O impacto físico da bateria batendo no peito da multidão no estádio não está ali. Nossa, verdade. Então, o Logos seria a fotografia meticulosa e bem iluminada. O Miltha seria o show acontecendo em tempo real, pulsando de forma imprevisível e caótica. A analogia é excelente, porque a fotografia congela o movimento para permitir a análise acadêmica, mas sacrifica totalmente a experiência direta de estar no show. Exatamente. E o argumento da obra é que a humanidade passou os últimos 2 milênios debatendo e analisando a fotografia, esquecendo-se completamente de como tocar a música ou de como dançar no show. Nossa, profundo isso. É, né? Mas, veja bem, se entendermos que Miltha é essa vibração viva e contínua que nunca para, o perenismo bíblico nos obriga a reconhecer um detalhe. Qual? Essa força cósmica não poderia simplesmente desaparecer do mundo. Ela não parou totalmente durante esses 2000 anos. Ah, faz sentido. E isso levanta uma questão fascinante na pesquisa do Silva. Se a energia não sumiu, quem, ao longo da história, recusou-se olhar apenas para a fotografia e continuou a viver a experiência do som ao vivo? Exato. Porque, veja, se a verdade é realmente perene, como eles dizem, ela não teria evaporado da face da Terra para ser descoberta magicamente apenas agora no século XXI, né? Claro que não. Precisaria haver rastros por aí, certo?
Uma linhagem histórica de pessoas de figuras que mantiveram essa conexão direta operando. Como os textos mapeiam isso? Tem uma lista? Tem sim, e o material faz isso através do que eles chamam de genealogia da sabedoria. Genealogia da sabedoria? O perenismo bíblico rejeita totalmente a ideia de que a história espiritual é feita de eventos isolados ou acidentes. Em vez disso, a obra traça uma linha de continuidade ininterrupta, uma verdadeira corrente de transmissão dessa inteligência criadora. E quem faz parte dessa corrente? Quem são essas pessoas? A obra do Silva identifica figuras vitais que não dependiam de religião institucional simplesmente porque já possuíam essa gnose relacional ativa nelas. A linhagem, segundo os textos, começa lá atrás com Sete, filho de Adão. Certo, voltamos lá no comecinho. E depois do 7? Passa por Enoque. E olha, o texto dá um destaque gigantesco a Enoque. Sério? Por quê? Porque eles o descrevem como o ápice da comunhão primordial. A proximidade dele com a fonte divina era tão absurda, tão absoluta, que, segundo a narrativa da obra, ele transcendeu as limitações da própria morte biológica através dessa comunhão ininterrupta. Uau! Ele meio que hackeou o sistema da mortalidade, só por estar conectado diretamente à fonte. Exatamente, é um exemplo extremo do poder dessa conexão. Bom, isso estabelece um padrão de intimidade espiritual muito elevado logo de cara. Quem mais faz parte dessa tal genealogia? A lista prossegue com algumas figuras bem complexas. Temos Jó, por exemplo. O Jó, que sofreu tudo aquilo. Ele mesmo. Na obra, Jó simboliza a sabedoria adquirida não pelo estudo nos livros, mas pela experiência radical do sofrimento e pela percepção da soberania divina no meio do caos total. É uma gnose nascida da dor, basicamente. E depois dele? Depois, o texto destaca Melquisedeque, conhecido como o Rei de Justiça. E ele é uma figura crucial nessa tese toda. Pera, Melquisedeque não é aquele que aparece bem antes de Moisés? Isso. Ele atua como grande guardião da tradição perene, antes mesmo da existência de qualquer lei mosaica ou qualquer estrutura judaica formal. Então ele legitima a ideia de uma espiritualidade que precede as instituições. Exatamente. A genealogia continua com Abraão e mais tarde com reis poderosos como Davi e Salomão. Mas, peraí. Para a teologia primordial, esses caras não são apenas personagens ilustres em livros antigos para a gente admirar de longe. De jeito nenhum. Eles representam estágios da manifestação orgânica da inteligência divina operando no mundo material. Aham. A arquitetura do universo, essa ciência cósmica que rege a realidade, não era um objeto de estudo externo para eles. O texto afirma que ela habitava neles. Estava instalada neles, por assim dizer. Isso. E a tese central avança de um jeito ainda mais ousado, afirmando que essa exata ciência do reino dos céus, que é como eles chamam agora, reside nas almas contemporâneas que encontram a redenção. Então, o que tudo isso significa, né? Porque se pararmos para analisar criticamente o material, há um abismo prático gigantesco aqui. Sim, é um salto e tanto. Estamos falando de uma inteligência monumental, que guiou lendas absolutas da antiguidade. Reis que construíram impérios, sábios que dominaram a natureza, um homem cuja conexão desafiou a própria morte, como Enoque. É o topo do topo. Pois é. E é um salto enorme argumentar que essa exata e colossal arquitetura do universo está disponível agora, hoje, para pessoas comuns andando na rua. E a obra sabe disso. Porque o texto menciona, pelo que eu vi, que isso está acessível aos pequeninos em Deus através da fé. Mas qual é a ponte real que liga a sabedoria cósmica de um rei Salomão ao cotidiano, sei lá, de um trabalhador comum na atualidade pegando o ônibus? Como a obra justifica esse acesso democratizado? É a pergunta de $1 milhão e é o salto mais importante da tese do Silva. A mecânica disso, descrita nos textos, é bastante peculiar. A teologia, o governante do perenismo bíblico, inverte completamente a ideia tradicional de acesso ao conhecimento que a gente tem. Como assim, inverte? Nos labirintos silogísticos, no método tradicional, o conhecimento exige erudição, né? Acúmulo de dados, décadas de estudo exaustivo em bibliotecas e ambientes acadêmicos. Certo.
Esforço intelectual puro. Mas na teologia primordial, o acesso ao mita não exige um diploma em filosofia ou decifrar grego antigo. A chave de ativação para democratizar a inteligência de reis e patriarcas é definida no texto como um posicionamento interno muito específico: E qual seria essa chave mágica? a gratidão existencial. Gratidão? Gratidão. Olha, vou ser sincero. Isso soa quase simples demais diante da magnitude cósmica de tudo isso que a gente está discutindo. Não soa? Como a gratidão opera de forma tão poderosa nessa estrutura toda? A obra explica que a gratidão aqui não é vista apenas como um sentimento passageiro, sabe? Tipo um muito obrigado educado ou uma regra de etiqueta. Ela é tratada como uma chave ontológica. Tá, e o que isso significa na prática? O material afirma categoricamente, e eu cito quase literalmente, que só podemos pensar o quão sábio devemos ser por gratidão. Aham. É o reconhecimento da nossa dependência total em relação à inteligência criadora, que, na visão deles, esvazia o indivíduo do seu próprio ego intelectual orgulhoso. Tá, entendi. O orgulho bloqueia o sinal. Exato. E ao esvaziar o ego, cria-se o espaço interno necessário, o vácuo, para que essa ciência magna habite e opere de dentro para fora na pessoa comum. Então é uma sabedoria que é recebida como um dom relacional e não conquistada por mérito intelectual ou lendo 1000 livros. Perfeito. É exatamente isso. Nossa, é uma subversão profunda. Exige-se uma disposição de coração em vez de uma exaustão mental. Sim, é uma mudança de paradigma. O que, naturalmente, nos leva ao impacto prático de tudo isso nesta nossa investigação. Porque, assim, vivemos em uma era que a sociologia e a filosofia frequentemente descrevem como marcada pelo desencantamento do mundo. Ah, o famoso desencantamento. É aquele momento histórico que é o de agora, onde tudo é racionalizado, medido, monetizado e completamente esvaziado de qualquer mistério. Se essa sabedoria, antes restrita aos grandes sábios, agora habita nas pessoas comuns que cultivam essa gratidão ativadora, Uhum. como isso afeta a sociedade de forma tangível? Tipo, o que isso muda na prática na vida da comunidade? É fundamental compreender, segundo os textos, que a obra repudia a passividade. A aplicação prática desse despertar é chamada por Silva de teologia governante. Teologia governante. Certo. A conexão com a sabedoria perene não é projetada para que a pessoa se isole do mundo material e fique lá flutuando. Não é para virar eremita. Longe disso. O perenismo bíblico é frontalmente contra o isolacionismo místico. Aquela ideia de ascender espiritualmente só para fugir das responsabilidades terrenas. A obra vê isso como uma distorção grave. Entendi. Eles querem as pessoas com os pés no chão. Exato. Eles usam o termo ação socioespiritual. Isso significa que o indivíduo recebe essa inteligência primordial para, num primeiro momento, governar a sua própria alma, ordenar suas próprias emoções e escolhas do dia a dia. Fazer a lição de casa interna primeiro. Transformar e governar o ambiente ao seu redor. Entende? Promovendo justiça e ordem na sociedade em que vive. Perfeitamente. E o exemplo mais claro dessa aplicação prática, que é super mencionado nos documentos que estamos analisando, é o estabelecimento da primeira academia teológica primordial aqui no Brasil. A academia. Essa academia parece ser a materialização institucional dessa ideia toda, né? O laboratório onde essa teoria gigante precisa se provar válida na vida real. Exatamente. A academia é descrita como um marco educacional de extrema relevância, especialmente para o nosso contexto lusófono. Como ela funciona em comparação com uma escola teológica normal? Bom, pensemos no modelo convencional de formação teológica. Os currículos são quase sempre fortemente baseados no pensamento europeu e norte-americano, né? Muito logos. Muito logos. Cheios de teologia sistemática importada, cartilhas prontas. A academia propõe algo radicalmente diferente. Os textos chamam isso de uma verdadeira descolonização espiritual e acadêmica. Descolonização acadêmica. Gostei disso. O objetivo deles não é formar acadêmicos que saibam debater as micronuances do logos grego em simpósios. O foco é facilitar o encontro imediato com o milta. E na sala de aula, como isso se traduz? Na prática,
Isso significa um currículo que integra o desenvolvimento intelectual, que ainda está lá, claro, com aquela ativação relacional da gratidão que descrevemos agora há pouco. Aham. Eles estão preparando indivíduos não para redigirem teses empoeiradas, mas para atuarem como agentes reais de transformação comunitária. É a tentativa mais formal do movimento de resgatar esse cristianismo histórico e cósmico. E aplicá-lo como um antídoto para as crises da modernidade? Exato. Antídoto para as crises existenciais e sociais de hoje. Olha, é uma abordagem fascinante, porque, frequentemente, a imagem que a gente associa ao misticismo profundo é de alguém, sei lá, sentado em posição de lótus no topo de uma montanha isolada no Himalaia, totalmente alheio aos problemas do mundo aqui embaixo. É o clichê, né? Total. Mas essa teologia governante, estruturada através da academia, soa como um mecanismo completamente distinto disso. Para usar uma analogia tecnológica, agora eu adoro essas analogias, Manda ver. é como se a sabedoria primordial, o Milta, fosse um software de código aberto, open source, incrivelmente poderoso e capaz de otimizar sistemas inteiros se for bem usado. Nossa, um software de código aberto do universo. Sim. E a visão do perenismo bíblico, pelo menos a do Djalma de Melo da Silva, recusa a ideia de manter esse software maravilhosamente guardado em um servidor fechado na nuvem, apenas para a contemplação estética de alguns engenheiros especialistas e acadêmicos. Faz todo sentido. O foco absoluto deles é baixar e instalar esse software no hardware denso, pesado e complexo da vida cotidiana. Rodar o programa na máquina da vida real. Exato. É utilizá-lo na prática para processar as crises urgentes da comunidade, corrigir os bugs terríveis do materialismo moderno e enfrentar de frente esse desencantamento existencial do nosso século. Em resumo, é fazer a revelação cósmica trabalhar a favor da estrutura social local onde a pessoa está inserida. Olha, é uma síntese extraordinariamente precisa de todo o material que a gente revisou hoje. Obrigado. E para consolidar os pontos fundamentais que investigamos, a obra de Djalma de Melo da Silva tenta construir uma ponte sobre um abismo de 2 milênios. Uma tarefa hercúlea. Muito. De um lado, a teoria busca resgatar a experiência íntima e vibrante da teologia primordial. Eles fazem isso trocando os labirintos silogísticos da razão isolada pela trilha dos primeiros homens. E do outro lado? Do outro lado, do ponto de vista puramente linguístico, o movimento luta para reanimar força do termo aramaico milta, desfazendo aquele congelamento dogmático que foi imposto pelo conceito grego do logos. E tudo isso culmina, como vimos, não num saudosismo passivo, não é ficar olhando para o passado. Aham. É um engajamento ativo, exemplificado pela criação da primeira academia teológica primordial, onde essa descolonização educacional busca capacitar pessoas comuns através da gratidão e da ação socioespiritual para governarem suas próprias vidas e impactarem o tecido social ao redor delas. Uma mensagem poderosa. Sim. A mensagem final que a gente extrai dos textos é que o antídoto contra a fragmentação moderna não reside definitivamente na acumulação de mais e mais informações fragmentadas. E se na retomada de uma comunhão existencial contínua, né? É quase poético constatar que a ideia mais disruptiva e inovadora possível seja, na verdade, um retorno incondicional ao princípio de tudo. Sem dúvida, é um paradoxo lindo. E para quem acompanha a nossa investigação de hoje, deixamos aqui um pensamento provocativo para continuar ecoando na mente de vocês após o fim desta análise. O material argumenta fortemente que a simples transição linguística, lá atrás, do aramaico dinâmico para o grego estático, foi capaz de congelar a experiência espiritual do Ocidente em abstrações lógicas durante séculos inteiros. Foi o que vimos. Se uma simples mudança de idioma fez isso no passado, a pergunta é: o que a nossa linguagem moderna está fazendo conosco agora mesmo? Nesse exato momento histórico em que vivemos, um momento dominado por comunicações digitais em massa, algoritmos de compressão de atenção, redes sociais e textos gerados instantaneamente por inteligências artificiais. É uma provocação em tanto. Será que a linguagem veloz, fragmentada e binária do nosso século está nos ajudando a reencontrar a fluidez do Milta, facilitando essa tal de comunhão perene? Ou será que o oposto está acontecendo? Exatamente. Ou estamos apenas construindo novos e muito mais eficientes labirintos silogísticos, agora feitos de código binário,
que nos alienam definitivamente da trilha original dos primeiros homens. Fica a reflexão para quem nos ouve explorar. Uma excelente reflexão para encerrar. Agradecemos muito a companhia de quem esteve conosco neste mergulho profundo pelas fontes de hoje. Até a próxima investigação. Até lá! E que as grandes questões continuem sempre provocando as melhores reflexões. E se o maior erro da civilização ocidental não foi de ordem política, militar ou econômica, mas sim, olha que loucura, um erro de tradução? Nossa, um erro de tradução mudando